Diego, você fez seu nome, né? A gente tem que reconhecer, você fez seu nome aí na administração municipal, na transparência, né? Uma pasta de fato que foi inclusive proeminente, até prêmios recebeu. E de repente você sai da transparência e vai para a Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, que eu estava comentando ali nos bastidores na antessala com o nosso amigo diretor Ebenezer Fagundes. Eu falava sobre o desafio de pegar essa pasta, tendo em vista que nós estamos aí com uma intervenção da prefeitura no transporte público e sempre, eu acho que teve até uma pesquisa na época das eleições, a questão da mobilidade do transporte público ainda é uma causa de vários problemas, muitas coisas a fazer. E aí, como é para você esse desafio de caiu na sua mão aí a mobilidade urbana? Te assusta? Você acha que tem muita coisa realmente para fazer? Já tem tudo esquematizado ou ainda está conhecendo melhor a pasta? É um desafio, não é, Kaique? A prefeita Sheila, quando me convidou, né, para ir para a mobilidade, eu falei que era o maior desafio. Minha vida é pública e de serviço à cidade. Não é? Eu passei pela transparência no governo do prefeito Wesley 2 vezes, a gestão mais transparente da Bahia, referência para o Brasil. Na primeira nota 9,8 e agora na segunda nota 9,87. Não é o grau de excelência que a gente teve lá. Próximo quase que do 10, então a gente já estava trabalhando para isso também. Não é? E com esse desafio da mobilidade, não é? Eu falei para o prefeito, eu não vou nem deixar a senhora pensar novamente, eu já aceito de antemão. Não é? Dentro da reorganização que a prefeita Sheila fez na administração, não é? Que tá sendo feito aí, não é? Eu já acompanhava diversas das atividades da Secretaria de Mobilidade, seja os convênios, os contratos de repasse, os financiamentos, não é? Que o município conseguiu nos últimos anos. Então, a parte burocrática toda inicial passava pela Secretaria de Transparência até chegar na mobilidade. E, claro, a gente tem outras atividades, seja com a coordenação de transporte, com a coordenação de trânsito. Tirei esses 15 dias iniciais, não é, para o acompanhamento e imersão mesmo dentro da própria secretaria, para entender ela a fundo, não é, como é que vem e os desafios que a gente sabe que são muitos que nós temos aí. Mas sem sombra de dúvidas, para o momento era o maior, foi, né, e está sendo o maior desafio nesse período que eu tenho passado na prefeitura aí como nomeado, já que eu sou servidor do município lá desde 2008, não é, mais com cargo mesmo de nomeação a partir de 2017. É um desafio que a gente sabe e que nós temos diversos gargalos, e um deles é um transporte coletivo que não é apenas de Vitória da Conquista. A gente vem acompanhando isso, não a nível só estadual, a nível federal, e eu tenho lido também, não é, a nível mundial em diversos pontos, não é, porque a gente precisa aí discutir os modais que nós temos, seja ele o transporte coletivo, seja o mais recente agora, um dos últimos anos, por aplicativo, mas também, de outro lado, a gente tem um trabalho e a cidade hoje vivencia isso também em relação à própria ciclovia, né, as ciclofaixas também, não é? Não só para quem utiliza como esporte, mas como modal de trabalho mesmo. Então a gente está nessa concepção mesmo de dialogar, não é? E buscar traçar metas para que a gente comece que já vem sendo, na verdade, buscando a resolutividade, mas que a gente possa avançar e ampliar muito mais. E você já começa pegando aí um novo processo licitatório, né? Esse processo, eu queria que você desse os detalhes para a gente, para os nossos ouvintes, em termos de data, como vai ser esse processo de licitação, qual a expectativa da prefeitura. Por exemplo, tem pessoas do meio rodoviário, que é o nosso meio aqui, que falam, olha, eu acho que essa licitação vai dar vazia, porque o transporte público no Brasil todo está passando por uma crise, né, por conta da pandemia, demissões e tudo mais. Você mesmo mencionou a questão dos aplicativos, ele de certa maneira sangra, né, o lucro das empresas. Aí vem o transporte chamado alternativo, que na verdade é o transporte pirata, é um transporte que não é legalizado ainda, que também tira dinheiro das empresas. E
o custo dos insumos de óleo, de pneu, de mão de obra, de salário. Então é realmente complicado. A gente tem esse temor. E quando eu falo a gente, é todos nós, a comunidade, os rodoviários. A gente fica temeroso como é que vai ser o futuro de Vitória da Conquista. Será que as empresas vão se prontificar a virem para a cidade dentro dessa realidade que é difícil não só aqui, mas no Brasil todo? E aí eu pergunto para você, quais são as datas aí do processo licitatório e se vocês da Prefeitura, você particularmente, também tem esse temor, tem essa expectativa, tem um receio da licitação da vazia ou não pensa nisso, né? Queria que você falasse um pouquinho. O processo licitatório, né, que é de concorrência, a 02 de 2021, ela está com a data de abertura dos envelopes para o dia 4. Né, o próximo dia 4 de maio, às 9 horas. Semana que vem já. Semana que vem já. E vai ser no auditório da Rede de Atenção e Defesa da Criança e Adolescente, que fica na Tancredo Neves. Né, quem quiser participar, inclusive. O processo ele foi construído a partir de estudos, não é, da Prefeitura de Vitória da Conquista, mas também com a Via 11, que prestou uma assessoria para a gente, até para entender como é que estava o próprio processo de cá. A gente teve um processo no início da década, não é? E o desenrolar todo a cidade conhece, não é? Seja através da condenação da Cidade Verde ou então o pedido de recuperação, não é? O afastamento da Aviação Vitória, que foram os últimos, não é? E a Prefeitura de Vitória da Conquista, ela assumiu aquelas linhas iniciais chamadas linhas sociais, quando a Cidade Verde tinha abandonado. Eu participei daquele inicial também, com as reuniões com a própria Novo Horizonte, com o trabalho que a gente tinha que fazer e que o município, não é, de maneira gratuita, concedeu aquelas linhas inicialmente, não é? E depois, com a condenação, com a saída da Vitória, não é? E com a condenação da Cidade Verde, o município e a intervenção veio para que o município mesmo tomasse conta do transporte diretamente, né? E não através de terceiros do transporte municipal. Salvador, em uma dos ramais que tem lá agora, em um dos lotes, nos últimos 30 dias, nós tivemos uma reunião com alguns membros também da capital, não é? E quem é que faz a operação direta de um desses lotes, não é? Que é a concessão norte lá que tem, não é? Itabuna ficou quase que um ano sem transporte durante a pandemia. No governo, na gestão nova lá, que voltou a ter o transporte coletivo, em Vitória da Conquista, em momento nenhum, né? Nós ficamos sem o transporte. O município e o prefeito Wesley, naquele momento, trouxe para si a responsabilidade das contratações diretas, e diversos outros municípios têm feito isso. Eu estou participando de reuniões com secretários nacionais de mobilidade, não é? A discussão, a preocupação que o sistema, se em algum momento ele já foi superavitário, não é? No país todo, a grande discussão, ele é deficitário. Pra você ter ideia, o metrô em Salvador, não estou nem falando mais do ônibus, né? Mas o metrô em Salvador, o governo do estado, ele faz um aporte de recursos, não é? Subsidiando também. Então, é uma realidade que a gente não vivenciava há 20 anos. Não é? E há 20 anos a gente tinha dois tipos de transporte. Ou era o coletivo, ou era por passageiro de táxi. Né? Então, dentro dessa questão toda, com a publicação e com a licitação, a gente acredita, claro, que pode ter os vencedores, né, por tipo de menor tarifa, foi assim que a gente colocou, mas também dentro do trabalho que a gente fez, mas dentro da realidade, com realidade de pandemia, com decretos hoje que os horários já não são de 6 às 24 horas que tinha. Então a gente precisa respeitar os decretos, não é? E a partir daí a gente tem a confiança que pode vir para a resolutividade. Agora, claro, se nenhuma das empresas se interessarem, e olha que nós já respondemos aí diversos questionamentos de diversas empresas. Então já tem empresa procurando já? Tem empresa que procurou, não é? Pelo menos umas 4 empresas que procuraram, não é? Para entender como é que era o processo, para estar na cidade, não é? Que é disponível e tudo. Então a gente tem a confiança que pode sim essa concorrência 02, com a abertura dos
dos envelopes no dia 4 está indo para a resolutividade, né? Ô Diego, digamos que no dia 4 ocorra, você fala, poxa, Kaique, você está agorando o processo, querendo... Não, a gente quer que tenha empresa e que tudo dê certo, mas a gente tem que estar aqui conversando, falar das possibilidades, né? Claro. Vamos dizer que abriu os envelopes, enfim, não conseguiu ainda as empresas. Aí renova esse contrato emergencial com o Atlântico, é isso? E a outra? Isso. A gente vai para a renovação das dispensas, não é? E aí a gente tem um fator novo, é que a gente buscou fazer, né? A gente, de fato, evoluiu na concorrência, na licitação, e a licitação, o mercado, não é? Entendeu que não deveria participar. Contando que, olha que eu volto a repetir, Quem não deveria participar? O mercado, as empresas de maneira geral. Ah, entendi. Não é? Então, a gente fez a licitação, lançou o edital para que tenha a finalização, não é? E a finalização com a contratação das empresas. Não é? Agora, caso que nenhuma delas, e olha que eu já falei que diversas empresas já questionaram o edital, já buscaram saber, entender como é que é a viabilidade. Se nenhuma delas, não é, o mercado de maneira geral, que são as empresas, entenderem que do edital da forma que está, não condiz do que querem, o município renova as dispensas que nós temos hoje com as contratações, porque quem opera é o município, isso fica muito claro. Nós contratamos as empresas que cedem os ônibus, os motoristas, a estrutura como um todo, mas quem opera no final é o município. E aí, se não tiver, a gente tem uma outra dispensa, as dispensas de licitações, das duas empresas diretamente, e aí a gente vai ter que, além de entender o momento, e o momento atualíssimo, buscar formas de que a gente lance nas semanas subsequentes um novo edital, vai tentando, para que as empresas volte a interessar. Mas eu volto a repetir, o entendimento nosso é que no dia 4, com as empresas, com os envelopes, a gente já tem as empresas vencedoras, e aí, claro, você tem as etapas a posteriori, que é conferir a documentação das empresas, aí você tem balanço patrimonial, aí você tem a capacidade de operação ou não, porque pode chegar uma empresa aqui, suponho, que vai informar que vai operar em Conquista por 70 centavos. Hoje o valor é 3,80, dá mais do que 5 vezes. Então a capacidade de operação ela já iria começar deficitária, então ia ser como se fosse de faz de conta. É uma proposta inexequível. Então tem todas essas situações que a gente trabalha e que a gente tem uma comissão específica, nós fizemos uma comissão especial para esse processo licitatório. Ô Diego, então assim, vamos lá. Dia 4, semana que vem, vamos imaginar, abriu os envelopes, deu tudo certinho, teremos 2 empresas, não é isso? Sim. Quando é que nós podemos pensar em termos de data de que ela já vai começar a operar em Vitória da Conquista? Elas. Sim, aí passando pelo passo a passo, na pior das hipóteses, 90 dias. 90 dias. Na pior das hipóteses. Certo. E aí, quando é que vai ser disparado, então, vai ter outra licitação, desta vez, para as vans, não é isso? Aí o que acontece em relação a isso? A prefeitura, ela abriu a possibilidade da população discutir com o município, ficou aberta a consulta pública para tratar sobre o transporte complementar. E fechou no último dia 7, a gente está condensando as informações para daqui 2 semanas, no mais tardar, a gente fazer uma audiência pública para falar, olha, Kaique, dentro dessas sugestões, apresentou isso aqui, isso é exequível, isso não é, então a gente vai ampliar esse debate para a população, para tratar mesmo que cada um discutiu em relação a isso aí. E para já no segundo momento a gente abrir também o processo licitatório para a contratação, para a disputa, na verdade, do transporte complementar. Então, seria assim, o transporte complementar, vamos dizer, daqui a mais ou menos 2 semanas, audiência pública para colher opiniões e tudo mais. Aí fecha isso, começa a fazer a licitação. Aí a gente discute, isso aí, dentro, o município entende, olha, isso aqui é pertinente que pode estar no edital nosso que nós vamos publicar também, que estava no site
era uma minuta só, não é que seria aquele, pode ser, se ninguém apresentou nada, não é que não foi isso que aconteceu, se ninguém tivesse apresentado nada, olha, o edital é esse aqui, nós abrimos a consulta pública, ninguém da população não discutiu com a gente, ou as próprias entidades, enfim. Então, esse seria o edital que lançaríamos, não é que tem esse prazo também. Não é? A gente teria a regulamentação de um lado e o trabalho também depois do processo licitatório já em seguida, né? Que seria já no segundo semestre agora. É isso, eu estava começando a fazer essas perguntas e eu queria chegar nessa pergunta. Você tem uma previsão de quando teremos a licitação pronta do transporte complementar? E aí, de novo, quando que nós poderíamos pensar em já os carros, né? Como é que a gente vai falar? As minivans já operando na cidade. Porque você falou de 4 de maio a 90 dias, digamos assim, né? No máximo, os ônibus. E as vans estariam operando mais ou menos daqui a quanto tempo? Aí seria no último trimestre de 2021, 2021. Né? Porque é o seguinte, a gente... Último trimestre de 2021. Que seria dezembro, novembro, outubro, né? Porque eu estou colocando aqui que dentro disso aí a gente minuta o edital, né? Tem o prazo mínimo também de abertura legal também, né? De 45 dias, então a gente está entrando em maio, né? Com a equipe nossa lá da mobilidade, junto com a Procuradoria Jurídica, né? A gente teria maio, junho para trabalhar, para lançamento em junho, né? E mais 45 dias. A gente vai fazendo as contas aí. Né? Dentro da possibilidade de participação para os permissionários aí. Então, você tem mais o burocrático de 90 dias na frente. Então, seria nessa expectativa nossa. Tipo outubro de 2021, né? Mais ou menos. 2021 agora, né? Então, dentro dessa expectativa, e aí, claro, seguindo o fluxo normal de trabalho como a gente vem atuando aí, né? Porque o que pode acontecer? Né? E aí, tanto do edital da concorrência do transporte coletivo, ou lá, momento posterior do transporte complementar. Né? Pode ser que tenha uma discussão, e aí ou as empresas, ou os permissionários lá na frente, né? Vai lá, olha, eu não estou de acordo, não, esse edital não satisfaz, eu ingresso com mandado de segurança. Que ainda tem isso, tem as confusões. Você está entendendo? Tem, né? Então, a gente está indo no fluxo normal. Se o judiciário entender, não é que eu não acredito, mas assim, se vier a entender que o edital não está conforme poderia, que o entendimento nosso aqui está, que a gente passou pelo trâmite todo da legalidade, não é, e se suspende a licitação. Então, aí já são os percalços que podem vir, não só nessa licitação, como qualquer uma, né? A compra de um computador, a compra de um microfone, né? A administração pública, ela está sujeito a ter esses percalços aí. E você tocou no assunto, eu ia falar mesmo, 2 vereadores do PCdoB, você deve saber disso, já entraram no Ministério Público para barrar essa licitação por conta que lá na licitação tem a exclusão de algumas linhas sociais, em alguns bairros aqui, que na licitação eles não serão atendidos pelos ônibus grandes, né? Vão ser atendidos por mini-ônibus, que fala? Não é os micro-ônibus. Micro-ônibus, né? E aí os vereadores entenderam e até os moradores, alguns moradores que se manifestaram dessas regiões, dessas linhas, também não gostaram disso aí. Não, nós temos direito a trafegar nos ônibus, né, espaçosos, tal como os outros bairros. Então, foi a primeira polêmica que eu observei nesse processo. Como é que vocês estão lidando com isso? Vocês vão continuar defendendo que tem que ser assim e por que tem que ser assim? Hoje a gente não tem, nenhuma decisão judicial em contrário à nossa edital. Então, a gente está seguindo. O que aconteceu e em relação a essa celeuma, eu não estava na mobilidade ainda, mas eu busquei as informações, e aí também a gente tem esse conceito, que os bairros não estarão desassistidos, fique bem claro isso. O transporte complementar e o próprio nome fala, ele complementa o transporte principal, respeitando, inclusive, a gratuidade de idosos, por exemplo, a meia passagem dos estudantes, a própria situação dos portadores de necessidades, os PNS,
que a gente tem aí, alguns têm a nomenclatura de PCD, inclusive os cadeirantes, para ficar mais claro para a população, não é? Então, dentro dessa situação aí, não é, esses beneficiários também vão permanecer com os benefícios no transporte complementar. Então, não tem Ele complementa o transporte coletivo e aí não é um modal que está dentro do coletivo, mas o complementar ele vem mesmo para atuar dentro desse trabalho, não é? Uma preocupação que eu imagino que você já deve ter pensado também, as empresas aqui pensam muito nisso, é que conforme nós estamos conversando, a gente percebe que vai haver uma distância entre a entrada oficial, né, legalizada das vans e dos ônibus que passarem na licitação. Então nós vamos ter um momento, imagino, que nós teremos os ônibus das empresas que passaram, pode usar esse termo, né? Passaram na licitação. Que foram vencedoras do certame. Passaram, né? Não, ganharam. Nós vamos ter as empresas que ganharam atuando e elas vão ter que conviver por um tempo com o transporte clandestino. E aí a gente já conhece, eles vão chiar, vão falar, olha, peraí, não, aí tá subtraindo o nosso lucro e tal. Como é que a prefeitura vai agir nessa situação? Vai fazer uma duríssima fiscalização para retirar o transporte clandestino, para que ele não prejudique as finanças dessas novas empresas, ou vai ser o jeito tolerar essa situação até que a licitação das vans esteja pronta e as novas vans que vencerem estejam atuando? Não sei se eu consegui me expressar. Você entendeu, né? Entendi. A regulamentação, não é, ela vem muito nesse intuito, porque o regulamentado ele vai conseguir fiscalizar quem não está diretamente. Então é um apoio maior que nós teremos. Não é claro, você pode dizer, olha, Diego, mas você vai ter um vácuo aí de 3, 4 meses, não é, de trabalho. Mas isso a gente já vai estar discutindo, como já está, não é, o transporte complementar. Eu acredito que os próprios vanzeiros, e aí vamos dizer assim, que hoje atuam, né, eles já vão também estar se adequando, se moldando dentro do edital que a gente vai trabalhar. Então, essa fiscalização ela vai ser muito mais intensa, né, por parte de quem que já vai começar a se adaptar para disputar o certame e, de outra forma, não é, quem que já está no dia a dia, que são os próprios, as próprias empresas. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de vácuo nesse início, mas quem que já está se adaptando, né, vai buscar a própria fiscalização. Né? Então a gente tem essa tranquilidade. Vai ter fiscalização, porque ela parou, não é? Com o trabalho que nós estamos fazendo e com a regulamentação, isso ela retorna, não tranquilamente, porque a gente precisa ter o serviço. Eu volto a dizer, os próprios trabalhadores que estarão no transporte complementar vão ser um braço forte nosso para essa atividade de fiscalização, não é? Então, esse trabalho não é um trabalho só da prefeitura, da mobilidade, é um trabalho construído a 4 mãos. Olha, tem um ouvinte que ele faz algumas perguntas que, inclusive, eu acho que você até já contemplou aí, mas, enfim, você pode dar uma resumida. Djalma, instrutor de transporte de passageiros, recém-chegado em Conquista. Ele pergunta, por que as empresas de ônibus não vão atender todos os bairros de Vitória da Conquista, que é aquela história que a gente já falou. De responder, ele já respondeu que vai sim atender, só que, enfim, com micro-ônibus, né? Tem um detalhe também, vocês fizeram os estudos de viabilidade e alguns bairros, por conta da topografia, né, questão geográfica, eles não comportam ônibus grandes, né? Nós temos muitas ladeiras, Vitória da Conquista é um buraco, né? Os corredores de ônibus e tal. Então eu li a parte da licitação e o estudo avaliou isso aí, olha, aqui é melhor esse tipo de carro, combina mais aqui para... É o que está lá, né? Só mais uma pergunta que ele faz aqui. Por que a audiência pública depois dos envelopes abertos? Não, porque eu acho que confundiu. Eu tratei da audiência pública aqui referente ao transporte complementar, exatamente. O do transporte dos ônibus já teve em outubro, né? Que eu inclusive participei. Teve a discussão então estou esclarecendo, ouvinte, essa audiência pública que o Diego está se referindo é em relação ao transporte complementar, viu? Porque a audiência pública referente aos ônibus, ela já ocorreu no ano passado.
E também ele está falando, as vans não estão preparadas, adaptadas para atender os cadeirantes, que isso aí você pode explicar o que vai acontecer. É o que eu tratei aqui agora, né, que também com os permissionários, né, vão ser respeitados. As gratuidades, a exemplo hoje de idosos, a meia passagem dos estudantes, e os ônibus precisam estar adaptados, né, os micro-ônibus, na verdade, para os cadeirantes, é o termo, né, popular, que fica mais fácil aí de atuar, de tratar com a população de maneira direta. Até né? porque ele não vai nem poder concorrer na licitação se ele não tiver então, com o carro todo preparado. Exatamente, né? E aí você tem aquilo, olha, qual é o período de adaptação para isso aí, né? O período que você ganha o certame, você tem toda a questão burocrática legal de acompanhamento, da papelada, não é? Da documentação, não é? Que precisa se adaptar nesse período, não é? Pessoal, então, a gente... não é como está hoje na cidade, que fica muito claro. Não é? A regulamentação e o transporte complementar, ele vem nesse sentido aí, não é? Dessa melhoria do benefício direto para a população. Quero abrir um parênteses aqui, você que ligou o rádio agora, a gente está conversando com o Diego Gomes, que é o secretário de Mobilidade Urbana, e inclusive por isso que ele se deu tão bem na transparência, porque ele é um cara de fato, né, transparente, porque é difícil você chamar um secretário de uma pasta com tantos problemas a serem resolvidos que vem aqui de peito aberto, tranquilo, ao vivo, para responder tudo quanto é pergunta de ouvinte, né? E eu ainda falei, olha, você quer mais ou menos saber a pauta? Ele, não, lá você pode mandar lá, e é o que a gente está fazendo. Então, toma uma aguinha aí que nós vamos apertar mais aí, tá? Tem ouvinte aqui falando o seguinte, eu não sei se você tem esse levantamento, mas essa pergunta, essa aí é complicada. Olha, segundo esse ouvinte, é o Carlos do Centro, ele diz que aqui existem 678 vans trabalhando aí no transporte complementar ou clandestino, como queiram. E os chamados ligeirinhos, que você sabe que é aquele carro, né, que a gente fica até com medo. O carro para, e aí, você quer ir para onde? Entra aí no carro, tal, dá um dinheiro e pá. É o ligeirinho. E aí, meu amigo, como é que vai lidar com isso aí? Vocês têm uma previsão de quantos espaços vocês terão na licitação do transporte complementar, de quantas vans poderão vencer essa licitação, um número assim? E tem esse levantamento, como ele está dizendo aqui, será que existem... É muito, hein? 678 vans? O número, ele altera ao gosto, né? Não do ouvinte que tá informando aí, mas de possibilidade de levantamento, das associações que tem no próprio município. Não é? A gente está discutindo nesse edital, não é? O quantitativo que serão disponibilizados para a disputa, não é? Dos vanzeiros que estão hoje aí, que poderão ir para o complementar. Uhum. Não é? Isso tudo a gente está afinando dentro dos estudos para que sejam lançados no edital. Né? Então, eu poderia falar para você hoje, olha, Kaique, são 80, são 50, são 70. Né? Depois dessas informações que nós estamos colhendo dentro do que foi da consulta pública, a gente vai chegar ao denominador comum, não é? Porque a gente tem que observar, são duas questões. E aí, a Avenida Brumado, sentido centro da cidade, que sai lá das remediações ali de Urbis 2, 3, mas vai até o Atacadão que tem lá na frente, né? O Max Atacado. Uhum. Não é uma avenida só. Então, o ônibus que vai passar por ali, de onde é que vem o complementar também vai passar por aquela avenida. A Avenida Juraci Magalhães é única. Não é? A gente não vai ter não tem duas avenidas, uma para o transporte coletivo de ônibus e uma para o transporte complementar. Então, dentro disso aí, das discussões que a gente tem feito, do mapa que nós temos, não por exemplo, que foi uma das discussões relacionadas ao Alto Marom. Não é? De onde é que está. Então, as vias são diferentes, porque ele sai de um trecho específico da cidade e que vem até o centro. Não é? Então, dentro disso aí, a gente tem todos os estudos. Não é? E aí tem uma situação, e a população acaba que pega isso. Eu acompanhei muito o tempo que eu morei na Vila Serrana, não é? Que é um dos locais que a gente tem mais os ligeirinhos, é que a população
né, ela pega esse tipo de transporte, não é? E com a nova realidade que nós temos também no próprio eixo central, vamos dizer assim, não é, do terminal e suas adjacências, não é, tem a possibilidade deles serem penalizados, claro, com desrespeito às leis de trânsito. O que é? Isso é proibido parar e estacionar. Então, eu que sou o cliente, eu quero que pare em frente a tal loja. Entendi. É proibido parar e estacionar. Não é? Aí, se eu tenho carteira de habilitação, eu tenho que conhecer a lei de trânsito, inclusive as alterações, que não influenciou diretamente disso aí. Não é? Então, dentro disso, a gente vai ter, né, essa estrutura e que a gente está já nesse modal central, não é, do terminal já atuando. Que é bom a gente lembrar também, né? Que a população tem responsabilidade em manter a saúde do transporte público em sua cidade. Quando você entra num ligeirinho, quando você entra para ser transportado ou transportada no transporte clandestino, você tem que saber que você, de certa maneira, está contribuindo com uma situação ilegal e você está ajudando a asfixiar o sistema de transporte da sua cidade. A gente precisa também, de vez em quando, chamar a atenção da responsabilidade que a população tem que ter, porque é muito complicado organizar isso aí. Exatamente. Então, se você dá vida, se você ajuda, né, o transporte clandestino, você tem que saber que você está ajudando a afundar o sistema de transporte público de sua cidade. Exatamente. E dentro disso, Kaique, a gente já vem discutindo, né? Teve uma lei aprovada na Câmara e foi sancionada, não é, que uma das grandes questões que nós queremos tratar, que envolve o transporte coletivo direto, são os abrigos de ônibus, não é, e que requer o investimento do município, mas requer o investimento também dentro de quem atua na legalidade, não é? Então, se a gente sai do transporte coletivo e que deixa de entrar os recursos, que é quem mantém, né, muito, muito pertinente sua fala, não é? Que é quem mantém o sistema é o usuário. Não é? O ligeirinho só existe porque tem pessoas que pegam do veículo, não é? Então, muito nesse sentido aí que a gente reforça também que o sistema, no final das contas, quem mantém é o usuário. Seja quem é que está pagando diretamente, que utiliza, não é? Ou através dos impostos de maneira geral, por conta do aporte que o município faz. O risco, né, Diego? Eu me lembro uma vez, eu fui fazer um concurso público, tem tempo, lá em Brasília. Na hora que eu desci, que eu falei, chegou um carro particular, encostou, o pessoal assim, eu fiquei assustado e falei, me lasquei. Cheguei em Brasília, vou ser assaltado. Aí, vai pra onde? Eu falei, eu te levo lá. E eu não sabia, sinceramente, aí que eu fui entender, esse é o tal do ligeirinho. Eu fiquei morrendo de medo. E aí eu falo, como é que o pessoal tem coragem, velho, de entrar, mulher, toda entrar dentro de um carro que ali não tem segurança nenhuma, porque o taxista, coitado, tudo dele é RG, CPF, onde ele mora, o que ele fez, tá tudo ali registrado. O chamado transporte aplicativo, de certa maneira, tem também uma segurança da empresa. O Uber 99 tem uma segurança. Agora, esse ligeirinho, meu amigo, é muito perigoso isso aí. Eu cito um exemplo, Kaique. Na segunda-feira, eu fui levar minha avó para vacinar, para tomar a segunda dose da vacina, né? Contra a Covid. E a gente estava chegando, aí um cidadão na porta, né? A gente chegou aí, foi para tomar a vacina e tudo, saindo, aí o cidadão na porta, você quer pegar um Uber? Não é? Então, que Uber é esse que o cidadão está na porta, que ele lhe oferece, você não tem segurança nenhuma, não é? Para onde é que você vai, que não está nem minimamente registrado uma corrida de maneira formal. Não é? Questão de segurança da própria população, que precisa se atentar para isso, né? O aplicativo está aqui, na hora que eu sair, eu vou pedir o carro, ou eu vou caminhando aqui, eu sei que eu estou. Não no mínimo, minimamente seguro, porque eu tenho informação da placa, eu tenho um carro, etc, etc. Mas quem é que chega ali, aborda na esquina, não é? A gente não tem a segurança nenhuma disso aí. Né? Diego, os nossos amigos rodoviários, principalmente os cobradores, estão com muito receio, estão temerosos por conta que essa licitação existe possibilidade de todos os ônibus serem automatizados, né? Não necessitar do cobrador. Essas linhas que não serão mais atendidas pelos ônibus convencionais e sim por micro-ônibus, imaginamos também que não
não haverá cobrador, né? Existe de fato essa possibilidade de que haja uma redução do número de cobradores no sistema? O que a gente precisa discutir é o seguinte, a capacidade de operação, não é? Muita gente tá no mundo offline ainda. O que é isso? É no dinheiro, por exemplo. Não é? Então, a gente precisa de quem auxilia diretamente o motorista. Porque o cobrador não é só para dar o troco, né? Ele ajuda muito. Ajuda, você vê que às vezes o cara tá sem visão ali, ele ajuda. Então, fulano tá descendo, espera mais um pouquinho. Isso, né? Eu citei esse exemplo mínimo, não é, para entender de que é necessário, não é, que se tenha. Se a gente colocar aqui dentro da possibilidade de linhas complementares que você tem um motorista, e o município ele vai ser rigoroso com o tempo. Não é? Se são 40 minutos para sair da Vila Serrana, por exemplo, até o centro, não é? E aí, hipoteticamente, que eu estou colocando, mas para que fique bem claro, se é o motorista que vai passar o troco, o tempo não vai ser cumprido nunca. Não é? Então, é um investimento que se tem dentro da própria sensibilidade do exemplo que você colocou aí, não é? Mas também da agilidade que a gente precisa do transporte. Se todo ponto que a gente for parar, que tem um motorista, que é ele que vai passar o troco, não é? Que é ele que vai trocar as moedas, por exemplo, bem exemplo mesmo, né? Para que se entenda, não é? A gente não vai conseguir que cumpra o tempo. O município vai notificar, porque dentro disso aí o acompanhamento que a gente faz e que vai fazer, não é, por via GPS, a gente sabe o quantitativo, não é, de horários que estão sendo cumpridos, não é, de onde chegou, de onde saiu para onde chegou. Então, isso a gente faz, Kaique. E é interessante, dentro dos dados que a gente colheu com a própria equipe nossa, não é, o município hoje ele tem, das linhas, são mais de 98%, não é, de efetividade das linhas do transporte. Não é? Então, dentro do acompanhamento que a gente faz, não é, o que saiu da UP6 para chegar no centro teve essa viagem, né? Vamos colocar assim. E aí, se me permite, eu vou Fique à vontade. Só buscar aqui, que pode ser até da próxima pergunta e tudo, não é? A gente tem um número específico de que a população, não é, pode também, é um número de WhatsApp, não é, mas que pode estar entrando em contato em relação aos horários da ausência ou como é que está o transporte e tudo, não é? Que esses números a gente, claro, quer condensar e buscar melhorar o transporte de maneira geral. É um número de WhatsApp, pessoal, fazer reclamação, denúncia? De reclamação, né? Já está funcionando? Já está funcionando. Por exemplo, legal. Né? Eu estou no bairro Jurema. O ônibus que passa pelo Jurema, teoricamente, ele passaria lá 10 para as 8 da manhã. Deu 8h20. Uhum. Não é? A gente já tem diversas situações. Então, para a população, não é, que quiser adicionar e tudo do atendimento, não é o 3424-2862. É o WhatsApp, né? Isso? É o WhatsApp também, conseguiu fazer essa. É número direto, mas que funciona como WhatsApp. Mas se ele quiser ligar direto, pode também? Aí, não é, a gente tá buscando para que tenha um atendimento, né, de maneira online, porque facilita para a gente. Então repete, por favor, amigo. É o 3424-2862. Então, esse número para reclamações... 7734, não é para reclamações, se tiver, não é para o atraso e tudo, e dentro das discussões a gente quer otimizar isso aqui para a população, porque quem é que está na ponta, não é? A gente está aqui agora 12h54, quem é que está na ponta sabe se o ônibus saiu às 12h54 do Nova Cidade ou não. Entendi. Não é? Então, olha, o ônibus atrasou. Então, no monitoramento que a gente já faz, e a equipe que a gente tem que trabalha antenada de conjunto, né? A gente busca saber de imediato, não é? Como é que está acontecendo aquilo ali, o porquê, se o ônibus atrasou de sair do centro e não conseguiu chegar lá a tempo ainda, que era o último ponto para retornar. Então, isso tudo a gente vem acompanhando, né? E que são dados para a gente. A população, não é, que precisa estar do nosso lado para isso, não é? Dos usuários que estão na ponta, quem é que sabe do dia a dia. A gente tem na coordenação, não é, de transporte, da fiscalização, do acompanhamento dos veículos,
não é? Mas quem é que está em todas as viagens, não é? É a população que está em todas as viagens. Exato. Bom, a gente está encerrando aqui, agradecendo a você. Eu nem falei que a entrevista ia ser longa assim, mas acabou que ficamos 1 hora. O José Pedreira, que é taxista, né, está perguntando aqui no WhatsApp sobre a questão da faixa ali aqui da Regis Pacheco. Né? Você já está sabendo do problema? O pessoal tem que fazer seccionar aquilo ali para quando o pessoal ver ele poder ir para o Sumaré, não é isso? Explica hoje, aí hoje o problema. Com a faixa dupla que a gente tem amarela aí, ela é proibida hoje. A conversão de quem desce a Regis Pacheco para subir o bairro Sumaré, não é? Então a gente está nessa análise aí desses estudos, porque senão a pessoa precisa ir na Crescente Silveira, não é? Para ir lá pelo lado de cima, mas foi até objeto de discussão nossa em off ali, não é? A gente não terminou a sinalização ainda, não é? Da Regis Pacheco, que envolve até o próprio terminal de ônibus. Então, disso aí é uma demanda que a gente sentiu da população, não é? Que a gente está analisando, até porque a gente tem que observar que uma das questões que travava o próprio trânsito nessa área aqui eram essas conversões, não é? Então, essa análise a gente precisa fazer, claro, no intuito de dar mobilidade, dar vazão mesmo no trânsito no município. Ô Diego, e essas faixas de pedestres, né? Direto a gente fica receando, não pinta, vai pintar. Não... eu até brinco assim, gente, essa tinta deve vir da NASA, é difícil pintar. Vai dar uma geral nessas faixas? São investimentos, não é, Kaique? Até o momento, agora em 2021, nós já fizemos investimento de sinalização horizontal e vertical em mais de 200 mil. De um lado você pode pensar que é muito pouco, de outro pode pensar que é muito, mas a gente já começou a fazer esse investimento. A gente imagina aí que nos próximos 60 dias a gente já tem uma cara nova, né, na parte central, principalmente em relação à sinalização, à faixa de pedestres. Passamos a semana passada já discutindo, a gente já reuniu com a empresa que venceu a licitação. Nós já estamos determinando os pontos, não é, que serão feitos, e aí geralmente a empresa vai começar a trabalhar noturno. A gente já acionou para a ordem de serviço, e claro, tem uma situação que é matéria-prima, não é? E aí por conta da pandemia e de tudo, as empresas em certo momento reduziram, então tem uma fila de espera ainda, não é, que o mês de maio será para isso que a empresa pediu, não é? Mas início de junho, não é, a gente já começa a pintura, o investimento na cidade, não é? Então é uma das etapas que está no planejamento nosso, já na mobilidade, para esse primeiro semestre ainda. Bom, quero agradecer mais uma vez a você, Diego, por ter vindo aqui, como eu falei, né? Tranquilo, sem nem, que vai me perguntar, respondendo tudo, matando no peito e indo para frente. E agradecer também o pessoal da Secretaria de Comunicação que agendou a entrevista com a gente. Fica à vontade aí agora para falar o que você quiser, que a gente não contemplou aqui, alguma informação importante, relevante que você queira passar aí para a sociedade, fica tranquilo aí, pode falar. Eu queria agradecer novamente você, Kaique, a gente que está aí nessa caminhada de muitos e muitos anos no jornalismo, não é? E a gente se conhece desde a época da universidade, da UES, lá nos anos 2006, 2007, quando eu fui calouro seu, por aqueles períodos. Verdade, bons tempos. Agradecer aos ouvintes, né, do programa Rádio Chofé, mas também da Melodia. Um abraço à direção em nome de Ebenezer, dizer que nós estamos disponíveis. Não é claro que não dá para pautar só a mobilidade, mas a gente tem terminal de ônibus para tratar aí, a gente tem Zona Azul que está retornando também, então eu fico à disposição, não é, sempre que possível aí para estar aqui. Eu prefiro até o ao vivo mesmo, pessoal, que a gente... o retorno nosso é direto aqui, não é? Olha, seria muito bom para o nosso programa, e eu tenho certeza que o Álvaro do sindicato também vai aprovar. Se você pudesse, eu sei que você tem uma agenda cheia, mas se você pudesse toda semana dar uma passada aqui na sexta-feira para contar as novidades da CEMOB, seria muito legal. Tá feito o convite aqui. Apenas pela hierarquia e pela organização, né? Eu acho que esses dois temas a gente precisa tratar para a população entender também, que é o terminal, esse complexo, esse miolo mesmo, não é, do centro da cidade que a gente tem, que não envolve só a questão dos ônibus, não é, mas é toda a mobilidade da parte central,
de Zona Azul, eu estou disponível, e aí, como eu tinha comentado contigo, não é só informar a SECOM. Olha, quem é que faz a agenda nossa de entrevistas? Vamos. É a própria comunicação, então, já a partir da próxima semana, e aí fica por determinação, não é, de vocês em relação ao tema aí, mas eu estou disponível para esclarecer qualquer fato, quaisquer fatos para a população. Bom, vamos falar com o Giordano. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Boa sorte nesse seu novo desafio. Tenho certeza que você vai desempenhar com muita competência, como sempre fez em todas as outras funções que você desempenhou, né? E qualquer coisa, estamos aqui à disposição também. Só mais 10 segundinhos. Tranquilo. Hoje a gente estava reunido com a prefeita Sheila, não é? E aí já nas próximas semanas, se não já nesse final de semana, estamos ajustando junto à consultora que está fazendo o terminal, que a gente vai começar a fazer os testes com os ônibus, não é? Porque uma coisa é o terminal que está ali, agora é a mobilidade de entrada, de saída. Claro, os eixos a gente tem o entendimento que foi projetado para aquilo, não é? Mas o que é o visual, os ônibus onde é que estão hoje, não é? Ele subiu um pouco mais, então até para a população ter um entendimento, e a gente já, quando for para a inauguração, né, que a prefeita Sheila for inaugurar, não é, já esteja mesmo redondinho. Então a gente já está na fase final, não é? Mas claro, esse trabalho a gente precisa fazer. Então, se a população, né, porventura acompanhar isso aí, o terminal não é que ele vai ser liberado ainda, mas esse trabalho a gente ensaio, né, mais ou menos, um ensaio. Ensaios, quando tem data para isso, não? A gente vai estar se reunindo agora à tarde com a empresa falando, olha, vocês já podem vir no próximo domingo, que é o momento de fluxo menor na cidade, comércio fechado e tudo, né, na parte central. Então, se não for já nesse domingo, no próximo... Inauguração oficial já tem uma data, não? A prefeita Sheila está definindo aí, mas ela entende, e dentro da discussão que nós tivemos, é na hora que tiver tudo redondinho, tudo amarradinho, não é isso aí. Então, a gente pede só mais um pouquinho de paciência para a população, para os lojistas que estão ao redor ali, que quando a gente liberar o equipamento, é que o equipamento mesmo ele já tenha a vida própria aí, sem precisar fazer qualquer alteração lá na frente. Qual alteração que eu falo em relação a trânsito, né? Tá certo, valeu, um abraço, Diego. A gente agradece também você que acompanhou a entrevista. Com certeza foi produtiva, informativa. Pedir desculpa aqui ao nosso pessoal que vai entrar no programa. Passamos 2 minutinhos. Daqui a pouquinho tem roda de conversa. E amanhã, sexta-feira, a gente volta, vamos trazer o presidente do sindicato, Álvaro Souza, também o presidente do Sindilimp, né? E estamos vendo também com a presidente do Sinserv, os 3 sindicatos que estarão unidos aí para agilizar a vacinação dos rodoviários e também do pessoal da limpeza aqui em Vitória da Conquista, tá bom? Então amanhã também teremos um bate-papo bem legal. Um abraço para você, boa tarde, tchau, tchau.